Olha só, o que eu vou falar aqui pode não agradar a muitos, tá? Muitos torcedores do Corinthians podem não gostar do que eu vou falar aqui, mas eu vou falar e pronto. Essa é a minha posição aqui no Kawai, no YouTube, de falar a realidade, falar a verdade, nua e crua, doa quem doer, tá? É opinião e a opinião tem que ser respeitada. E se você pode colocar a sua opinião aqui também. Em 2022, o Corinthians foi muito refém do Renato Augusto. E todos os torcedores do Corinthians podem observar que o Renato Augusto não tinha condições de jogar 90 minutos em 2022. Ele não conseguia jogar uma partida por inteiro em 2022. Ou seja, o Corinthians nunca pôde contar com o Renato Augusto os 90 minutos de um jogo. Ele jogou muito bem na estreia do Brasileirão ano passado contra o Botafogo no Maracanã. Ele jogou algumas partidas, ele foi brilhante contra o Atlético Goianiense, naquela virada espetacular da Copa do Brasil na Neoquímica Arena. Foi muito bom, muito importante naquele jogo. Ou seja, alguns jogos dá para contar no dedo quantos jogos o Renato Augusto ele jogou em alto nível, mas assim, sempre na metade do segundo tempo ele tinha que sair porque ele não aguentava fisicamente os 90 minutos. Começou o ano de 2023, ele já ficou fora da primeira partida. Alguém sabe me dizer o porquê que ele ficou fora? Ele sentiu um problema e foi poupado do jogo contra o Bragantino. Justamente contra o Bragantino, uma equipe encardida, dura, ruim de jogar, e ele conseguiu ficar de fora. Conseguiu não, ele ficou de fora da partida, o que desfalcou o Corinthians e o Corinthians sentiu a falta dele. Tá, agora vai a minha opinião. Na minha opinião, o Corinthians não pode ser refém de Renato Augusto. O Corinthians não pode ficar dependendo de Renato Augusto o tempo todo. O Corinthians precisa de jogadores para jogar 90 minutos. O Corinthians não pode ter o Renato Augusto para jogar 40 minutos ou jogar 65, 70 minutos. Corinthians precisa de Renato Augusto para jogar 90 minutos os jogos importantes. Agora, na primeira fase do Campeonato Paulista, o Corinthians vai pegar baba, vai pegar moleza. Só que depois vai pegar a Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, que são pancadas. Corinthians vai pegar pancada no campeonato, nos outros campeonatos. E aí? Até quando nós vamos ter Renato Augusto para jogar 90 minutos? Até quando nós vamos ter Renato Augusto para jogar só 15 minutos, 20 minutos, meia hora, um tempo? O Corinthians não pode ser refém do Renato Augusto, ok? Essa é a minha opinião. É a mesma coisa eu falei de Gil e o Fábio Santos ontem. O Gil e o Fábio Santos passaram, não dá mais. São craques de bola, eram craques de bola, mas tudo na vida passa. E eu acredito, ou o Renato Augusto volta a jogar mais do que 70 ou 80 minutos, ou então o Corinthians vai ficar para trás. E não pode ficar refém do Renato Augusto. Eu acho que está na hora do Corinthians pensar em substituto do Renato Augusto. Não dá. Renato Augusto, quando não joga, o Corinthians fica refém. Exemplo disso foi no jogo contra o Bragantino. O que o Corinthians jogou contra o Bragantino? Nada, porque não tinha um meio de campo criativo. Tinha um meio de campo marcador, tinha o Duqueiroz, tinha o Fausto Vera até ele se machucar, tinha o Michael, mas não tinha um meio de campo criativo. Faltou o Renato Augusto ali, não jogou porque estava machucado. Sabe, não, o Corinthians não pode ser refém dele. Ficou um tempão sem jogar no Corinthians porque estava de férias, pré-temporada, tudo certinho. Quando vai estrear, machuca. Então, não dá. Eu acho que Renato Augusto já passou, PT saudações, vida que segue. Da mesma forma, na minha opinião, o Gil e o Fábio Santos. Essa é a minha opinião. Eu sei que muitos não vão concordar comigo, mas é o que eu penso com relação a esses jogadores. Eu acho que o Corinthians precisa renovar o elenco imediatamente, ok? Me sigam aqui na plataforma, no Kawai, no YouTube também, eu estou lá com vídeos novos. E peço a vocês que curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho. E tamo junto. Aqui é tudo para falar de futebol para vocês, principalmente do nosso Corinthians. Tamo junto. Kawai, seu app de vídeos curtos.